Olá pessoal, apresento a vocês o Big Brother. O que é o Big Brother? O Big Brother é um supervisor eletrônico para trabalhar na sua fábrica 24 horas. Qual o objetivo desse Big Brother? É programar, monitorar, controlar as máquinas, os operadores, os postos de trabalho e todo o ambiente produtivo do chão de fábrica. Qual o objetivo dele? É obter a informação em tempo real na tela do equipamento do Big Brother, para que assim o supervisor, homem, possa executar ações mais imediatas que se traduzem em mais produtividade e em maior eficiência. Outro objetivo também do Big Brother é eliminar as muitas voltas olímpicas que hoje o homem faz na fábrica. Então, ao invés do supervisor correr atrás dos operadores, são os operadores que correm atrás do supervisor para dar a satisfação dos fatos. Inicialmente, então, nós disponibilizamos para esse trabalho, de monitorar, controlar e programar as máquinas, operadores, pós-trabalho, nós colocamos 3 aplicativos de software instalados no Big Brother. São os 3 aplicativos: o primeiro, o apontamento de produção, o carga-máquina, controle de paradas e o bloqueio da máquina por stop time, por stop time. Então, o slogan do Big Brother é o seguinte, pessoal: produtividade e eficiência se traduz no tempo de resposta da reação em cima dos problemas de chão de fábrica. Então, quanto menor o tempo de resposta, em detrimento aos problemas do chão de fábrica, você vai ter mais produtividade e mais eficiência. Portanto, podemos dizer que no futuro, chamado hoje, sobreviverão as empresas, não as grandes empresas, mas aquelas que possuem a informação. O Big Brother, aqui nós apresentamos o layout orientativo dele. O Big Brother é um terminal onde se conecta as 16 máquinas. Caso existam mais máquinas, outras 16, outro terminal, e assim por diante. As máquinas são conectadas através de cabo, em grandes distâncias usamos conexão wireless, e todas as máquinas estão interligadas, podendo ser das mais simples às mais complexas, como furadeiras, tornos automáticos, máquinas especiais, torno CNC, injetora, e assim por diante. Não importa o tipo de máquina, pode ser em vez de uma máquina um posto de trabalho, e assim por diante. Tudo aquilo que representa produtividade, sequência produtiva. Esse terminal, então, é interligado com um computador que fica na parte do escritório, que seria, no caso, um PCP, por exemplo. Ele é linkado via rede Ethernet para comunicar com esse PC. E aí linka na rede e pode-se ter outros viewers desse aplicativo. O interessante aqui do Big Brother é que todas as informações coletadas no chão de fábrica, referente a apontamento de produção, carga máquina e controle de parada, são registradas na memória do equipamento. E de tempos em tempos, essas informações são transmitidas para o computador do PCP. E lá no PCP ele é carregado, as informações são carregadas em uma planilha tipo Excel. Uma planilha tipo Excel, tornando-se assim facilmente a elaboração de relatórios, podendo o próprio cliente elaborar os relatórios conforme as suas próprias necessidades. O Big Brother é um equipamento fabricado pela empresa americabr.com.br. Você pode consultar o nosso site e ver outros equipamentos. Essa é a tela principal do Big Brother. Na tela principal, você consegue monitorar as 16 máquinas,
Máquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas elas aqui representadas. Cada máquina possui um farol, né? Um farol. Esse farol verde, né? Verde, amarelo, vermelho, se torna fácil de visualizar e em tempo efetivo ter uma visão panorâmica do status de cada máquina, né? Então você tem o número das máquinas, tem o status das máquinas, se estão funcionando, se estão paradas, você tem o bloqueio, isso, no caso esse amarelo piscando se refere a uma máquina bloqueada, né? As outras máquinas não estão em bloqueio. Tem o status setup, que mostra se a máquina está liberada, né, do setup ou ela está em setup. Tem o indicador do stop time em minuto, né, se há um bloqueio, nesse caso aqui da máquina número 1, ela está bloqueada já faz 23 minutos. E existe aqui também o display onde mostra o operador. Quem é o operador que está trabalhando com essa máquina? No caso aqui é o operador número 7. Na segunda máquina o número 5, na terceira o mesmo também número 5 e assim por diante. Então esse aqui é o terminal 1, né? Terminal 1. Então os aplicativos apontamento de produção, carga máquina e controle de paradas e bloqueio após a tolerância de parada estão indicados no farol, né? Então um sistema de controle baseado num semáforo, né, de fácil visualização e podendo-se assim tomar posições mais rápidas com respeito às situações das máquinas. Abaixo nós temos aqui alguns botões, né, para você poder navegar aqui no sistema. Mas antes disso, vamos mostrar aqui a primeira máquina, né? A primeira máquina, eu vou clicar aqui na máquina 1 e a gente vai para a tela específica dessa máquina 1, a máquina número 1, né? No caso, ela está bloqueada em stop time, porque ela tinha 15 minutos de tolerância. Está aqui, ó, stop time, né? 15 minutos de tolerância para que aquela máquina pare de ciclar, né? Então, se ela ficar sem ciclar durante 15 minutos, então ela é bloqueada. O próprio Big Brother vai dar um bloqueio na máquina e exige que o operador venha até o terminal dar a satisfação, né, de por que aquela máquina parou. Então, lá no terminal principal pode-se ver, né, o tempo que a máquina está parada, quem é o operador, e assim tomar uma atitude mais imediata. Então, está aqui a tela da máquina número 1, né? Você tem aqui os 3 pedidos principais, que são os próximos pedidos. Os próximos pedidos. Número do pedido do cliente, número da ordem de fabricação, qual é a quantidade que vai ser programada, qual a produção horária programada, né, que se deseja, né, que é possível, né? Qual o fator multiplicativo, se cada ciclo da máquina faz mais que uma peça, né, no caso aqui uma só. E qual é a carga máquina programada, né? No caso aqui de 1000 peças, quantidade programada 1000 peças, e a produção horária 100 peças por hora, dariam 10 horas, né? Mas colocamos uma eficiência de 20% aqui, nós vamos programar aqui uma carga máquina de 12 horas estimada, né? Então o segundo pedido também, logo mais abaixo, e o terceiro pedido também. Logo aqui acima nós temos o pedido que está em execução, nesse display negro aqui está colocado então o display do pedido que está em execução. Mas antes do pedido entrar em execução, existe aqui os níveis de aprovação intermediário, que também é outro farol, né? O que é que faz esse farol? Farol do pedido 1, pedido 2, pedido 3. Esses faróis eles possuem 3 níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Você então vai cadastrar, né, quem são os responsáveis desses 3 níveis, né? Então o pedido número 1, né, eu posso chegar aqui, clicar, colocar a senha, né, e ter acesso para dizer se a luz ficar verde, né, ou se ela continua vermelha. Por exemplo, aqui no nível 3, né, clico, vou ter que colocar uma senha aqui. Como eu sei que a senha já é 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, né? Dou Enter aqui e liberei para verde, né? Porque eu sei qual é a senha, eu tenho a senha. Então, o pedido que o sinaleiro indica verde, 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 as 3 lâmpadas estão verdes,
é o pedido que vai saltar, né, que vai ser carregado na máquina após o término da execução do pedido que está aqui online. Ok, pessoal? Então tá aqui, quem vai subir seria o pedido número 1. Né? O número 1 está totalmente verde, então assim que o pedido de execução terminar, automaticamente ele descarrega, né? E assume então o pedido número 1 aqui na parte de execução. Esses 3 níveis aqui, é necessário fazer um cadastro dele. Vamos ver aqui os níveis, né? Voltando na fábrica, está aqui embaixo, né? Cadastro dos níveis, né? Clico nesse botão e eu tenho aqui os cadastros dos níveis de aprovação. No caso, o nível 1, eu coloquei como responsável aqui o Departamento de Engenharia e Documentação. Quer dizer o quê? Que a engenharia e a documentação estão responsáveis pelo nível 1. Eles têm a sua senha específica aqui cadastrada, no caso eu cadastrei um 1, né? E depois vem aqui o 2, por exemplo, o cliente pode colocar o que quiser, né? Aqui no caso eu coloquei PCP, né? Eu chamei de PCP o nível 2, né? Planejamento e controle da produção. Então esse departamento aqui tem a sua senha também para acender o seu farol. E finalmente o nível 3 eu coloquei ferramental e máquina. Alguém que é responsável pelas ferramentas e máquina, e se tudo está ok em termos de ferramental e de disponibilidade de máquina, não tem nenhum problema, esse responsável também vai lá no farol e mantém o farol verde. Então visualmente nós podemos verificar, né, como é que está a situação daquele pedido, né, se ele vai poder subir ou não. Então, se ele está todo verde, significa então que a engenharia, o PCP e o ferramental liberou, está tudo ok. Então, assim que terminar o pedido, ele já pode assumir, né? Caso eu me arrependa, né? Então, eu tenho que tirar daqui, dou a senha novamente e apago a lâmpada verde aqui, passa a ser vermelha, né? E assume outro pedido e assim por diante. Então, qualquer um dos 3 pedidos pode assumir então como sendo o próximo pedido a ser executado. No caso aqui é o pedido que está sendo executado, né? O número do pedido do cliente, a ordem de fabricação, a quantidade programada, a produção por hora programada, né? Está aqui 100 peças hora, o fator de multiplicativo está aqui, e a carga máquina que se previu 96 horas, né? Para esse pedido. O que está acontecendo com ele aqui? Está com stop time programado em 15 minutos. Isso significa o quê? Que se a máquina não ciclar, né, dentro dos 15 minutos, né, então o Big Brother ele bloqueia a máquina e aguarda o operador inserir, né, o motivo dessa parada. Né. Nessas telas vermelhas, logo abaixo, mostra os valores reais, né. Qual é a quantidade que foi realizada? A programada era 8.000 peças, aqui está a quantidade realizada, 2.680. Aqui o tempo de ciclo, né, de cada peça, no caso 40 segundos. Né? Aqui a produção horária real, 90 peças por hora. Carga máquina real, isso é a ocupação desse pedido na máquina, são 36 horas. A carga máquina projetada, aqui é de 59 horas para terminar o restante das peças, que é a diferença de 8.000 menos 2.680, você vai ter aproximadamente umas 59 horas para terminar esse pedido. Outra coisa interessante, que os próximos pedidos também assumem a carga máquina real projetada. Né? Então, nós temos 59 horas para terminar esse pedido, né? Com mais 12 horas do próximo pedido que entraria, nós teríamos 71 horas para o pedido número 1. Ou se colocar na sequência também, somando esse segundo pedido, o terceiro pedido, nós vamos ter assim, então, uma carga máquina projetada, né, de 71, 89, 116 horas, se eles entrassem nessa mesma sequência. Após esse pedido ser executado e terminado, apertando aqui o número 1,
nós vamos para os pedidos executados. Então ele vai registrar os 3 últimos pedidos que foram executados, né? E aqui você continua visualizando a condição da máquina 1, né? Bloqueada, apesar de estar liberada, o seu status está máquina ligada, mas ela está bloqueada, né? Setup ok, stop time 23, operador número 7. E aqui vai te mostrar os 3 últimos pedidos, né? Caso caia a rede do computador, né, a rede Ethernet, o sistema continua armazenando aqui os valores, continuam dentro do Big Brother, e assim que voltar à rede, novamente ele continua linkando e enviando os dados para o computador. Voltando então aqui novamente, clico aqui em fábrica, volto à tela principal, que é o layout de fábrica, né? Eu posso aqui cadastrar cada uma dessas máquinas, né? Eu vou clicar no botão de cadastro e tenho aqui o cadastro das máquinas, que é a máquina número 1, né? Máquina número 1 cadastrei como um torno A25, né? Pinola. A máquina número 2 é um torno CNC Home 360 e assim por diante. Somente clicar no botão, né? Escrever aqui o que você deseja escrever, entra e você está registrando aqui o nome de cada máquina, a referência de cada máquina. Ok, pessoal? Voltando para a fábrica, temos também o cadastro, né? Além das máquinas, cadastro dos operadores, né? Então aqui eu vou cadastrando todos os operadores. Quem é o operador número 1? Vai ser o José Luiz. Quem é o operador número 1? Sei lá, Antônio, né? Seria o Antônio, Antônio, né? Vamos aqui, Antônio. O Antônio Marcos, né? Antônio Marcos é o operador. Errei de novo aqui. Vamos pôr aqui Marcos, aí só, para ficar mais prático. Marcos, entra, pronto. Está aqui o segundo operador. E assim por diante, a gente cadastra, né, todos os operadores. Vou cadastrar aqui 16 operadores. Voltando na fábrica novamente, eu tenho o cadastro das paradas, né? É outra tela, onde eu certifico quais são os motivos de parada, né? Então pode-se ter 18 motivos que o cliente determina, né? Por exemplo, motivo número 1, pessoal. Sei lá, o motivo número 2, afiação de ferramenta, por exemplo, né? Afiação, né? Afiação. O número 3, o número 4 e assim por diante, o cliente pode determinar quais são os motivos de parada para que os operadores possam então lançar os motivos das suas paradas, ok? Clicando outra vez, voltando para a fábrica, tem o cadastro então das máquinas, dos operadores e o cadastro das paradas, né? E tem o cadastro dos níveis também, que nós já vimos, né? Os cadastros dos níveis. E temos também aqui o local para liberar as paradas, né? Onde é cadastrado as paradas. Então tem um histórico das paradas, né? No caso, a máquina número 1, já tem o histórico aqui do operador número 7, né? Essas duas últimas paradas e essa terceira parada que está acontecendo aqui, né? Ela está acontecendo, o operador 7, a ordem de fabricação é a mesma ordem de fabricação, falta ele inserir o motivo. Qual é o motivo dessa parada, né? Então ele é obrigado a clicar aqui, inserir o motivo, baseado naquela tela pré-estabelecida de cadastro, né? E o tempo já está sendo registrado. E ele aperta esse botão para liberar a máquina. Na hora que ele aperta o botão, então o sistema volta a funcionar e libera. Temos um total aqui de stop time, né? Do que essa máquina ficou parada, esse pedido ficou parado na máquina, né? São, no caso aqui, já 360 minutos, né? Decorridos. Aqui os tempos são em minutos. Ok, pessoal? Clico aqui, volto na fábrica novamente. É isso aí, pessoal. Então podemos dizer que alguns 2 slogans aqui mais importantes do Big Brother é que a produtividade e eficiência se traduz no tempo de resposta, de ação e reação em cima dos problemas do chão de fábrica. Ok? Então no futuro que nós chamamos de hoje, sobreviverão não os grandes, mas aqueles que possuem a informação. Ok, pessoal? Então tá aí o Big Brother.
né? Façam contato conosco e nós, né, faremos um orçamento do equipamento para vocês, ok? Obrigado pela atenção. Até mais.